Que bom estar com você. Chegamos à lição de número 3 e nessa semana nós vamos continuar estudando o poder do Jesus exaltado, estudando Efésios capítulo 1, desta vez analisando um pouco os versos 15 a 23, onde o apóstolo Paulo exalta o poder de Cristo em relação ao mundo e em relação à igreja. E ele começa com uma oração de gratidão e um pedido. Esse é o primeiro bloco da lição dessa semana. Paulo diz que ele não deixa de agradecer pelos efésios, colocando-os sempre em suas orações. Ao mesmo tempo, ele pede pelo discernimento e que Deus lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Jesus Cristo. Aliás, Paulo orou diversas vezes, né? Paulo era um homem de oração. E nesse livro de Efésios, especificamente, ele orou em prol dos efésios mais de uma vez. Orou, por exemplo, pela vocação deles, orou pelo glorioso futuro deles, orou para que eles descobrissem a herança de Deus que eles eram, né? Que eles eram a própria herança de Deus, que eles tivessem essa noção da importância de terem sido comprados pelo sangue de Jesus, né? O desejo de Paulo nas suas orações era que os crentes, né, de Éfeso e também nós, né, experimentássemos por nós mesmos ou por si mesmos o poder que lhes havia sido dado por meio de Jesus Cristo, né? E como esse poder se manifestou? Eu diria que aqui dá para fazer um segundo bloco da nossa lição, que eu chamaria de um poder visto em 4 eventos. Quais são esses eventos? Primeiro, a ressurreição de Cristo. Esse poder, diz o apóstolo Paulo, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, o primeiro lugar seria a própria ressurreição de Cristo. Um segundo evento que demonstra o poder de Deus, que esteve em operação para salvar os crentes, ou que está em operação para salvar os crentes, é a própria exaltação de Cristo. O texto que nós acabamos de ler diz que ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita. Então, Cristo agora passa a ter uma posição no trono de Deus. Ele sai de uma condição de humilhação enquanto humano, e quando ele ressuscita, ele volta para os céus e ele retoma, na verdade, aquilo que ele já tinha, que era o seu poder. Aí chamamos de exaltação de Cristo. Todas as coisas agora estão sujeitas a Cristo de novo. O apóstolo Paulo diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso foi significativo no mundo onde os mágicos, e Éfeso era uma cidade onde havia mágicos, né? Os mágicos tentavam descobrir os benefícios dos espíritos a partir, e daí podiam manipular esses espíritos num ato de magia para ajudar os humanos em curas ou vitórias. E o apóstolo Paulo diz: olha, Jesus não precisou de mágica. Ele de fato morreu, ele de fato ressuscitou e ele de fato foi exaltado e todas as coisas estão sujeitas a ele. Ele tem poder sobre tudo, né? A dádiva de Cristo à igreja, ele exerce isto como sua cabeça, né? O texto diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo e ela a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo coloca Jesus no seu devido lugar. Ele é Deus e ele exerce esse poder de Deus sobre todas as coisas, incluindo o mundo, incluindo a igreja. Isso envolve os poderes cósmicos, sobrenaturais, espirituais. Tudo está sob os pés de Cristo, não é? O texto de Salmo 110, 1 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Isso referia-se ao rei lá do passado, mas refere-se a Cristo aqui na aplicação do apóstolo Paulo, onde ele exalta a Cristo como Senhor, como poderoso, como alguém que venceu e por isso tem
condições de mandar. Essa é a grande questão, né? Então, a gente termina a lição desta semana fazendo uma colocação. Cristo já venceu na cruz. Todo mundo sabe disso. E dele é o poder, a honra e a glória. Amém. Nós, a igreja, na verdade, ainda estamos nesse mundo. Embora saibamos disso, embora creiamos nisso, embora entendemos isso, que Cristo é o Senhor, nós, a igreja, ainda sofremos nesse mundo. Nós ficamos doentes, nós somos perseguidos, nós somos traídos, nós ainda temos os efeitos deletérios do pecado na nossa vida. A grande pergunta é, quando esse poder se manifestará totalmente? E aí eu vou para 1 Coríntios 15, 24 a 26. Né? O texto de 1 Coríntios diz assim, que então virá o fim, quando ele, né, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, diz o texto, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E então ele usa uma expressão. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, isso tudo vai perdurar até a volta de Jesus e até a ressurreição, quando a morte será então definitivamente destruída, aniquilada para sempre. Algo muito importante de a gente entender. O cristianismo vive a tensão de duas palavras, do já e do não ainda. O que é o já? O já é Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus me salvou, eu já estou declarado como salvo, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu sou um candidato ao reino dos céus. Mas ainda estou circunscrito, segundo 1 Coríntios 15, a um corpo que é mortal, a um corpo que é corruptível, eu ainda sofro os efeitos do pecado na minha vida. E o que é o não ainda? O não ainda é Jesus ainda não veio, ainda não tivemos a ressurreição final, ainda não tivemos a transformação do corpo, ainda não somos um corpo glorioso, ainda não estamos no céu. Essa tensão entre o já e o não ainda é que faz muita gente perder a fé. Por isso que é importante que a gente mantenha a fé, que a gente continue na esperança. Nós somos salvos na esperança, a esperança de que Cristo vai completar esta obra quando ele voltar. E aí está a importância da própria segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe você, pense sobre esse assunto, converse com os seus alunos, e na semana que vem a gente volta para continuarmos esse belo estudo do livro de Efésios. Um abraço e até lá.